Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Costa e no Momento Elos de hoje nós vamos falar sobre produção e escuta de textos orais. A prática da oralidade em sala de aula, especialmente nas aulas de língua portuguesa, muitas vezes é relegada em função dessa tradição escrita que nós temos na nossa sociedade. Mas é importante dizer que ensinar e aprender a língua ou a linguagem oral é um pressuposto para que nós possamos conhecer as práticas como um todo. Nós falamos de leitura, nós falamos de produção de textos escritos e multissemióticos e nós vamos falar especificamente da prática de produção e escuta de textos orais. A primeira dica que eu deixo hoje é que textos a gente pode trabalhar pensando na linguagem ou a língua oral. A primeira dica é: trabalhe com textos orais que privilegiam a vida pública. O que isso quer dizer? Os textos que circulam publicamente e que são orais, eles têm uma característica muito específica. Eles exigem planejamento, por exemplo. Eles podem até exigir uma possibilidade do escrito. Eu vou deixar hoje alguns exemplos de gêneros ou textos orais que podem ser trabalhados de maneira mais sistematizada na sala de aula. Por que trabalhar esses textos? Como eu disse, a vida pública pode exigir algumas complexidades. Então você pode pensar em gêneros ou situações comunicativas que estejam alinhadas a esse processo e, ao mesmo tempo, que ofereçam para os seus alunos uma complexidade que muitas vezes no dia a dia, com o uso da linguagem oral, ele não conseguiria refletir a respeito. Bom, eu vou deixar 9 gêneros ou 9 situações comunicativas que podem ser trabalhadas e que são importantes para desenvolver não só algumas habilidades da linguagem oral, mas, sobretudo, alguns posicionamentos que vêm junto com esse texto. Então, o primeiro deles é a exposição oral, o debate, que pode ser regrado ou de outras formas, o relato de experiência, o relato de estudo, as situações comunicativas que envolvem e exigem muito da linguagem oral, como, por exemplo, os saraus, as contações de história, ou mesmo os slams, que são modos de debater a partir da literatura falada. Esses textos e esses gêneros ou situações comunicativas colaboram para o desenvolvimento de algumas habilidades que já foram trabalhadas em vídeos anteriores, como, por exemplo, recuperar o contexto de produção, planejar, entender, perceber outras linguagens, apreciar ou elaborar apreciações estéticas, éticas e políticas e, sobretudo, aprender a posicionar-se a partir dessa modalidade da língua que é muito importante.